Meu nome é Gisele, e desde que me entendo por gente aprendi a viver no silêncio das comparações. Na minha casa, a palavra orgulho parecia ter apenas um dono, meu irmão Marcos. Enquanto eu passava tardes inteiras curvadas sobre cadernos, tentando decifrar equações complicadas ou inventando pequenas histórias que guardava com carinho em pastas coloridas, ele precisava apenas aparecer na sala com um sorriso para ser celebrado. Não importava se tinha passado de ano raspando, se voltava da rua sujo de poeira ou se quebrava algum móvel da casa em uma de suas brincadeiras brutas, meus pais sempre encontravam uma forma de transformá-lo em herói. Recordo de uma noite de inverno, quando o frio entrava pelas frestas das janelas da cozinha e eu, encolhida, resolvia um problema de matemática que havia me deixado dias sem dormir. Minhas mãos tremiam, não só pelo vento gelado, mas pela ansiedade de mostrar que eu conseguirá sozinha. Corri até a sala segurando a folha, mas fui interrompida pelo barulho da porta batendo. Marcos entrou carregando um troféu barato de campeonato de videogame do bairro. Minha mãe correu até ele como se estivesse diante de uma estrela. "Esse é o meu campeão", ela gritou, abraçando-o como se fosse o maior feito do mundo. Meu pai, com aquele sorriso largo, completou: "Eu sabia que você tinha talento, filho." Fiquei parada, segurando minha conquista no papel, que aos poucos pareceu se desfazer entre os meus dedos. Sem que ninguém notasse, voltei para o quarto e dobrei a folha com cuidado, colocando-a dentro da caixa de sapatos escondida debaixo da cama. Aprendi cedo a guardar minhas vitórias em silêncio. Minha mãe costumava dizer, sempre em tom de crítica: "Ela só pensa em estudar, parece que não tem vida." Meu pai não contestava, apenas concordava com um aceno de cabeça, como se fosse mais fácil deixar as palavras dela encherem a casa do que defender a filha esquecida. Eu olhava para os dois, buscando algum sinal de orgulho, mas tudo o que recebia era indiferença. Para eles, esforço não valia nada se não viesse acompanhado de espetáculo, e espetáculo era algo que Marcos sabia encenar muito bem. Houve um dia em que decidi enfrentá-los, algo raro na minha infância. Tinha acabado de receber um prêmio na escola por ser a melhor aluna em redação. Cheguei em casa radiante, o diploma em mãos, esperando um momento diferente. Entreguei o papel à minha mãe, por um instante, achei que veria brilho em seus olhos. Ela olhou, respirou fundo e deixou escapar um sorriso breve. "Muito bom, Gisele, mas seu irmão está treinando para um campeonato de futebol no bairro. Se ele ganhar, pode conseguir uma vaga em um time melhor." O diploma, que para mim era um tesouro, foi deixado sobre a mesa e logo esquecido. Meu pai reforçou, animado: "É disso que precisamos, Helena, alguém para levar o nome da família mais longe." Eu engoli as lágrimas e guardei aquele diploma junto aos outros papéis na caixa de sapatos. Foi nesse silêncio que cresci, colecionando pequenas vitórias que nunca eram vistas, acumulando feridas que ninguém se importava em tratar. À noite, deitada na cama, eu me perguntava em voz baixa: por que eu não sou suficiente? Por que eu nunca mereço os aplausos deles? O teto parecia me responder com o mesmo vazio que eu sentia no coração. Enquanto Marcos dormia tranquilo no quarto ao lado, embalado pelo carinho e pelos elogios, eu sonhava com um dia em que teria algo impossível de ser ignorado. Apesar de toda essa invisibilidade, não deixei de nutrir uma chama tímida de rebeldia dentro de mim. Eu observava, calada, mas planejava. Eu sabia que estudar não era uma falha, como minha mãe repetia, mas minha arma secreta. Cada livro lido, cada madrugada em claro, era uma forma de me preparar para o futuro que eles insistiam em dizer que não existia para mim. Por mais que me tratassem como sombra, dentro de mim havia uma certeza: eu não ficaria para sempre nesse papel de figurante. E assim, entre críticas veladas e ausências de afeto, fui moldando quem eu era. A filha invisível que guardava diplomas esquecidos e rabiscos em caixas escondidas, mas que alimentava em silêncio a promessa de um dia ser dona da própria história. Uma promessa que eu repetia todas as noites, como uma oração: um dia, ninguém mais vai me ignorar. Eu ainda me lembro da sensação de ter o futuro ao alcance das mãos. Durante todo o ensino médio, eu me agarrava à ideia de que meu esforço não seria em vão. As horas perdidas em silêncio, os cadernos cheios de anotações rabiscadas,
os olhos ardendo de tanto estudar a luz fraca do abajur, tudo aquilo teria uma recompensa. Eu tinha um fundo reservado desde pequena, dinheiro que meus avós paternos haviam deixado exclusivamente para mim, com a promessa de custear minha faculdade. Era meu passaporte para a liberdade, meu bilhete de saída da sombra em que vivia a vida inteira. Eu sonhava em ser a primeira da família a conquistar uma graduação de verdade, a erguer um diploma sem depender de ninguém. No entanto, esse sonho começou a ruir em um fim de tarde aparentemente comum. Cheguei em casa animada, com os panfletos das universidades que me interessavam e um sorriso preso no rosto. Encontrei meus pais na sala, sentados lado a lado, com expressões tensas demais para quem deveria estar feliz pela filha prestes a iniciar um novo capítulo da vida. Precisamos conversar, Gisele, minha mãe disse, com aquele tom que não deixava espaço para recusa. Sentei no sofá, sentindo um arrepio na espinha. Meu pai foi o primeiro a abrir a boca, mas sua voz era baixa, quase um sussurro. O fundo que seus avós deixaram, nós tivemos que usar. Por um instante, achei que tinha entendido errado. O coração disparou, as palavras embaralharam na minha cabeça. Usar? Como assim usar? Esse dinheiro era para minha faculdade. Minha voz saiu mais alta do que eu esperava, mas nem assim arrancou um pingo de arrependimento deles. Minha mãe respirou fundo e ergueu o queixo, como se a decisão tivesse sido nobre. Seu irmão precisava de ajuda. Você sabe como ele é. Ele estava em dificuldades sérias, e família serve para se apoiar. Você é nova, tem tempo para correr atrás do que quiser. Ele, não. Era urgente. Eu a encarei, incrédula. Urgente? Urgente era o meu futuro. Vocês prometeram que esse dinheiro seria meu. Como puderam me tirar isso? O silêncio que se seguiu foi cortante. Meu pai não me olhava nos olhos, fixava-se em um ponto qualquer no tapete da sala. Minha mãe, por outro lado, endurecia a expressão a cada palavra que eu dizia. Não seja egoísta, Gisele. Seu irmão é parte da família tanto quanto você. Se ele cai, todos nós caímos. O dinheiro não era só seu, era da família. E família precisa se sacrificar quando um está em apuros. Senti o chão se abrir debaixo de mim. Sacrificar. Não foi vocês que se sacrificaram. Fui eu. O dinheiro era meu, foi feito para mim, e vocês roubaram. As lágrimas já escorriam pelo meu rosto, mas minha mãe permaneceu impassível. Cuidado com as palavras, menina. Nós fizemos o que era certo. Você deveria agradecer por ter uma casa, comida e pais que cuidam de você. Se depender só dos livros, não vai chegar a lugar nenhum. Agora, se quiser uma faculdade, dê seu jeito. Aquela frase ecoou em mim como uma sentença, dê seu jeito. Foi a primeira vez que percebi que estava sozinha. A família que deveria ser meu alicerce havia escolhido me transformar em moeda de troca para salvar Marcos mais uma vez. Ele, claro, apareceu no meio da discussão, com aquele ar de vítima. Desculpa, mana, não foi minha culpa. As coisas ficaram complicadas. Eu vou compensar você um dia, prometo. A mentira mal disfarçada me fez sentir nojo. Ele sequer parecia arrependido, apenas aliviado por ter sido salvo mais uma vez. Subi correndo para o quarto e tranquei a porta, sufocada por uma mistura de revolta e impotência. Olhei para os panfletos das faculdades ainda espalhados na cama e senti o peito arder. Passei a noite inteira acordada, pensando em como tudo que eu havia sonhado podia desaparecer de repente. Mas, entre soluços e raiva, nasceu dentro de mim uma decisão: eu não seria destruída por eles. Se queriam que eu desse meu jeito, então eu daria. Eu trabalharia o quanto fosse necessário, abriria mão de qualquer conforto, mas não desistiria de ter meu diploma. Naquela noite, a ingenuidade morreu. Eu deixei de ser apenas a filha invisível para me tornar alguém que lutaria com unhas e dentes pelo que era seu. E, enquanto meus pais dormiam tranquilos após resolverem mais uma crise de Marcos, eu jurava a mim mesma que nunca mais confiaria neles. Nunca mais deixaria que roubassem os meus sonhos.
As semanas que se seguiram depois da revelação sobre o fundo roubado foram as mais pesadas da minha vida. Eu já não enxergava minha casa da mesma forma, cada parede parecia me lembrar que eu não tinha valor ali. Mas se meus pais acreditavam que poderiam me dobrar, que eu desistiria do meu futuro sem lutar, estavam enganados. Foi com lágrimas nos olhos e uma raiva incandescente no peito que decidi que não importava quantas portas me fechassem, eu encontraria uma saída. O primeiro passo foi buscar trabalho. Eu tinha 17 anos e nenhuma experiência, mas andei pela cidade inteira com currículos impressos na mochila, batendo de porta em porta. Recebi olhares de desdém, recusas frias e, em algumas lojas, nem sequer deixaram eu terminar de falar. Até que uma padaria de bairro, com cheiro de pão fresco invadindo a calçada, me deu uma oportunidade, balconista das 5 da manhã até o meio-dia. O salário era baixo, mas era meu. Nas tardes, comecei a dar aulas particulares de reforço para crianças da vizinhança. À noite, voltava para casa exausta, mas ainda assim estudava até meus olhos arderem. A rotina era esmagadora. Eu acordava antes do sol nascer, caminhava pelas ruas ainda escuras, o frio cortando minha pele, para chegar a tempo de abrir as portas da padaria. Passava horas em pé, sorrindo para clientes que às vezes nem me olhavam no rosto. Depois corria para casa, engolia qualquer refeição rápida e me preparava para receber os alunos. Crianças agitadas, cheias de energia, que exigiam paciência e criatividade para aprender matemática ou português. Quando finalmente terminava, já era noite, mas ainda me restava a pilha de cadernos, apostilas e simulados. Muitas vezes eu estudava chorando, mas nunca me permitia parar. No começo, meus pais zombaram. "Você acha mesmo que vai aguentar esse ritmo?" perguntou minha mãe, rindo de canto de boca. Meu pai balançou a cabeça, como se fosse apenas mais uma fase que logo passaria. Mas quando as notas das provas começaram a vir altas, e quando a carta de aprovação da universidade finalmente chegou, eles não puderam mais ignorar. Ainda assim, não houve festa, não houve parabéns. Apenas silêncio e o velho discurso de que eu estava fazendo mais do que deveria. A entrada na faculdade foi um divisor de águas. Eu sabia que não podia me dar ao luxo de apenas estudar, então mantive os trabalhos. Foram anos vivendo em função de prazos, de turnos dobrados e da exaustão constante. Teve dias em que pensei em desistir, em que o corpo já não respondia, mas a lembrança da injustiça me mantinha firme. Cada vez que meus colegas falavam sobre mesadas generosas dos pais, sobre viagens ou carros dados de presente, eu me lembrava de Marcos, o filho glorificado que tinha tudo sem esforço, e me sentia ainda mais determinada a conquistar cada pedaço do meu futuro sozinha. Foi durante esse período que eu consegui meu primeiro estágio em uma empresa de tecnologia. Lembro-me do dia da entrevista. Cheguei com uma blusa emprestada, tentando disfarçar o nervosismo. O recrutador me olhou nos olhos e disse: "Você tem garra, e isso pesa mais que experiência." Saí de lá com o coração explodindo de esperança. Aquele estágio foi o que abriu portas maiores e, com o tempo, consegui ser efetivada. Anos se passaram nesse ritmo frenético até que, finalmente, veio a grande conquista: meu apartamento. Não era grande, nem luxuoso, mas era meu. Lembro-me de quando assinei os papéis, as mãos trêmulas, e a sensação de ter dado o primeiro passo para cortar de vez as correntes que me prendiam à dependência deles. Quando peguei as chaves, segurei com tanta força que parecia que poderia gravá-las na pele. Entrei pela porta pela primeira vez, ainda com cheiro de tinta fresca, e chorei em silêncio, sentindo que cada lágrima era prova de que eu havia vencido. Naquela noite, sentada no chão vazio da sala, sem móveis, sem ninguém para comemorar comigo, entendi que o que eu carregava não era solidão. Era liberdade. Pela primeira vez, o futuro parecia estar em minhas mãos, e eu prometi a mim mesma que nunca, jamais, deixaria que alguém roubasse isso de mim outra vez. Enquanto eu construía cada pedaço da minha independência com suor, Marco se afundava cada vez mais nas próprias escolhas. Eu já não morava mais na casa dos meus pais, mas as notícias sobre ele sempre chegavam até mim, às vezes pelos vizinhos, às vezes pelas redes sociais, e muitas vezes pelas insinuações diretas da minha mãe, que nunca perdia a chance de comparar nossas vidas.
Seu irmão está tentando abrir um negócio, dizia ela com um orgulho quase ensaiado, como se repetir isso tornasse verdadeiro. Na realidade, todos sabiam que aquele negócio era apenas mais um pretexto para gastar dinheiro que não tinha, cercado de amigos que só apareciam enquanto ele bancava a conta. As festas de Marcos eram constantes. Fotografias circulavam mostrando ele em bares caros, rodeado de risadas e copos erguidos, como se fosse um rei. Eu observava tudo de longe, e cada imagem me lembrava que aquele brilho era falso, sustentado por dívidas acumuladas em cartões e empréstimos que ele jamais pretendia pagar. Meus pais, cegos, continuavam a sustentá-lo, tapando os buracos sempre que possível. Quando não havia mais como esconder, diziam que era apenas uma fase. Certa vez, fui obrigada a reencontrá-los em um almoço de família. Sentei-me à mesa tentando manter a compostura, mas logo percebi o teatro que estava armado. Minha mãe enchia Marcos de elogios. Ele tem visão, Gisele, só precisa de tempo para encontrar o caminho certo. É empreendedor, sabe? Você deveria aprender com a ousadia dele. Engoli o riso amargo que subiu pela garganta. Eu, que vivia de prazos e relatórios, que calculava cada centavo para manter meu apartamento, tinha de ouvir que deveria me inspirar em alguém que mal sabia sustentar a própria vida. Naquele dia, Marcos apareceu atrasado, como sempre, com ares de estrela. Vestia uma camisa cara, que provavelmente não havia pago, e sentou-se à cabeceira, ocupando o espaço como se fosse o dono da casa. Consegui uma proposta incrível de investimento, anunciou, estufando o peito. Só preciso de mais uma ajuda inicial, e dessa vez vai dar certo. Eu percebi o olhar de esperança nos olhos dos meus pais, como se cada palavra dele fosse uma profecia. Foi então que percebi que não se tratava apenas de Marcos ser irresponsável, tratava-se deles escolherem acreditar em sua irresponsabilidade porque era mais fácil do que admitir que tinham falhado. A conversa seguiu com insinuações sutis direcionadas a mim. Você trabalha tanto, filha, mas podia pensar em investir no seu irmão. Família tem que se apoiar, ainda mais quando tem alguém com visão empreendedora, disse minha mãe, ajeitando o cabelo como se falasse de uma grande verdade. Respirei fundo e respondi apenas, eu já aprendi a não colocar o meu dinheiro em mãos erradas. A tensão na mesa foi imediata, e vi o sorriso de Marcos se apagar por um segundo antes de voltar em forma de deboche. Você acha que está acima da família só porque tem um emprego fixo e um apartamento minúsculo? Eu vou chegar muito mais longe que você. As palavras dele não me feriram como no passado. Pela primeira vez, percebi a fragilidade escondida atrás do tom arrogante. Marcos não tinha nada além de dívidas e ilusões, e quanto mais ele falava, mais claro ficava que sua vida era construída sobre areia movediça. O que me surpreendeu, no entanto, foi perceber que meus pais continuavam aplaudindo esse espetáculo, mesmo enquanto ele se arruinava. A queda de Marcos começou a se tornar inevitável. Chegavam relatos de credores batendo a porta, de discussões no meio da rua, de amigos que se afastavam quando o dinheiro acabava. Ainda assim, meus pais sustentavam a narrativa de que ele era o orgulho da família, como se negar a realidade fosse proteger o pouco que restava da imagem dele. Eu observava tudo à distância, sentindo uma mistura de indignação e tristeza. Foi nesse contraste que compreendi com clareza o lugar que ocupava. Eu havia me tornado invisível não porque não tivesse valor, mas porque eles haviam escolhido se cegar. Preferiam idolatrar Marcos em sua queda do que reconhecer a filha que se erguia sozinha. E essa constatação, longe de me abalar, fortaleceu ainda mais minha convicção. Eu nunca voltaria a depender deles, nunca permitiria que me arrastassem para o mesmo abismo. Naquela noite, voltando para meu apartamento, pensei em silêncio, o orgulho deles é a ruína dele, e eu não serei cúmplice dessa queda. Era uma sexta-feira chuvosa quando o destino decidiu bater à minha porta, literalmente. Eu havia acabado de chegar do trabalho, ainda com a pasta pesada sobre os ombros, e sonhava apenas com um banho quente e algumas horas de silêncio. O apartamento estava mergulhado naquela penumbra acolhedora que eu tanto amava, a única parte do meu dia em que eu me sentia verdadeiramente em paz. Mas a batida seca, insistente e quase agressiva na porta quebrou o sossego em pedaços. O som ecoou pelo corredor como se carregasse urgência e fúria.
Abri a porta e dei de cara com meus pais. Estavam encharcados da chuva, os rostos tensos e a respiração acelerada. Minha mãe entrou sem esperar convite, o salto molhado fazendo barulho contra o piso. Meu pai a seguiu em silêncio, evitando encontrar meus olhos. Precisamos falar agora, disse ela, e sua voz carregava uma mistura de desespero e ordem, como se já tivesse decidido o rumo da conversa. Senti o coração apertar. Eu sabia. Antes mesmo de qualquer explicação, meu instinto me alertava, Marcos havia feito de novo. E não demorou muito para as palavras confirmarem o pressentimento. Minha mãe começou a andar pela sala, gesticulando, a maquiagem borrada pela chuva. Seu irmão, ele está numa situação terrível. Você não tem ideia da gravidade. Se não ajudarmos, ele pode se perder de vez. Meu pai completou, em tom baixo, desta vez é sério, Gisele. Ele corre perigo. Cruzei os braços, tentando conter a raiva que começava a ferver. Perigo? Quantas vezes eu já ouvi isso? Quantas vezes vocês vão colocar os erros dele nas minhas costas? Minha mãe se virou de repente, os olhos faiscando. Desta vez não é brincadeira. Ele deve muito dinheiro, mais do que pode pagar, e já recebeu ameaças. Se não fizermos algo agora, pode acontecer o pior. Meu silêncio pareceu provocá-la ainda mais. Ela se aproximou, a voz aumentando como se estivesse em um tribunal. Você tem um apartamento, Gisele. Você está bem, tem emprego, estabilidade. Seu irmão não tem nada. O que custa vender esse lugar para salvar a vida dele? É dinheiro da família de qualquer forma. Foi como se o mundo tivesse parado por alguns segundos. As palavras ecoaram dentro de mim, cada uma carregada do veneno de anos de manipulação. Minha mãe não enxergava o apartamento como fruto da minha luta, mas como um recurso em aberto, algo que deveria estar disponível para resolver as escolhas erradas de Marcos. Senti um nó na garganta, mas não de choro, era fúria. Meu pai, ainda em silêncio, tentava suavizar a cena com olhares suplicantes. Não tinha coragem de repetir as palavras da minha mãe, mas estava claro que concordava. A imagem deles encharcados na minha sala, implorando para que eu abrisse mão do que havia conquistado, era quase surreal. Eu, que durante anos havia juntado cada centavo, que havia trabalhado até a exaustão para conquistar aquele espaço, agora era pressionada a abrir mão de tudo em nome de um filho que nunca havia aprendido o valor de nada. Vocês querem que eu destrua minha vida para remendar os buracos que ele mesmo cavou? Perguntei, a voz firme apesar da tempestade que se formava dentro de mim. Minha mãe não recuou. É a vida dele que está em jogo. Você acha que pode ficar aí, tranquila, enquanto seu irmão sofre? Que tipo de filha faria isso? Foi nesse instante que percebi, não importava o que eu tivesse conquistado, para eles eu nunca seria suficiente. Meu papel, aos olhos deles, sempre seria o de sacrifício. A filha invisível que agora deveria entregar sua própria liberdade em troca de um irmão que não sabia o que era responsabilidade. Eu os encarei, e pela primeira vez, senti que a balança havia mudado. Eu não era mais a menina calada que aceitava migalhas. Havia algo dentro de mim que já não se curvava. Olhei para a estante, para a gaveta onde eu guardava documentos importantes. Meu coração batia acelerado, mas minhas mãos estavam firmes. Eu sabia que aquele momento chegaria, que um dia voltariam para tentar arrancar de mim o que não lhes pertencia. Respirei fundo, caminhei até a gaveta e a abri lentamente. Peguei um envelope branco, pesado, e voltei para a sala. Coloquei-o nas mãos da minha mãe sem dizer nada. Ela me olhou com surpresa, um brilho de vitória surgindo em seus olhos. Mas à medida que abria o envelope, aquele brilho começou a se apagar. Eu observei em silêncio, aguardando a reação, sabendo que cada segundo a aproximava da verdade. E quando seus olhos correram pelas linhas do documento, vi sua pele perder a cor. Meu pai deu um passo à frente, tentando espiar por cima do ombro dela, e Marcos, que até então não havia aparecido, mas certamente estava esperando notícias do lado de fora, seria o próximo a sentir o impacto. O que eles não sabiam é que eu nunca mais permitirá que me roubassem.
Não desta vez. O silêncio que tomou conta da sala depois que minha mãe abriu o envelope parecia mais ensurdecedor do que qualquer grito. Eu a observava de pé, os olhos fixos nela, enquanto ela lia cada linha do documento. Sua respiração, antes acelerada, agora saía em soluços curtos e descompassados. Meu pai, inquieto, se aproximou devagar, como se temesse encarar o que estava escrito ali. Vi o momento exato em que os olhos dele também se arregalaram, e sua boca se entreabriu em um gesto mudo de espanto. No envelope não havia dinheiro, não havia cheques, não havia promessas de ajuda. O que estava ali era a escritura do apartamento, registrada em meu nome, acompanhada de cláusulas rígidas que eu mesma havia providenciado com meu advogado. Um documento que tornava impossível qualquer tentativa de venda sem meu consentimento, blindando minha conquista contra qualquer tipo de manipulação. Eu tinha me preparado para aquele momento. Sabia, desde o instante em que segurei as chaves pela primeira vez, que um dia viriam bater à minha porta tentando arrancar de mim o que era meu. E naquele dia, a prova do meu cuidado estava diante deles. Minha mãe deixou o papel tremer nas mãos. Você fez isso de propósito? Perguntou, a voz falhando como se fosse difícil pronunciar as palavras. Respondi sem vacilar, eu fiz isso para me proteger. Eu sabia que vocês voltariam, porque nunca foi suficiente o que já tiraram de mim. Mas agora, não podem mais. Este apartamento é meu, e não existe nada que vocês possam fazer para mudá-lo. Meu pai tentou argumentar, num tom quase suplicante. Filha, você não entende, seu irmão está em perigo real. Isso não é sobre dinheiro, é sobre família. Nós precisamos estar unidos. A cada palavra, eu senti a mesma velha ladainha tentando me enredar outra vez, como uma rede lançada sobre alguém que já aprendeu a nadar. Respirei fundo e respondi, firme, unidos? Quando roubaram meu fundo da faculdade, estavam unidos em quê? Quando me deixaram sozinha, exausta, enquanto Marcos gastava sem pensar, estavam unidos em quê? Eu aprendi sozinha o que significa lutar pela própria vida. Agora vocês querem me dizer que devo sacrificar tudo de novo? Não. Minha mãe fechou os olhos por um instante, e quando os abriu, havia raiva misturada com algo que parecia medo. Você é cruel, Gisele. Cruel. Como pode olhar para nós e negar a mão para o próprio sangue? Você não tem coração. Engoli a dor que aquelas palavras poderiam ter causado anos atrás e respondi com uma calma que a desconcertou. Não é crueldade, é justiça. Cruel foi tirar de mim o que era meu direito, me obrigar a trilhar um caminho de pedras para proteger quem nunca soube valorizar nada. Hoje, eu escolho a mim. E isso não me faz cruel. Me faz livre. Meu pai esfregou o rosto com as mãos, abatido. Ele parecia menor, como se tivesse encolhido diante da realidade que finalmente não poderia controlar. Minha mãe, por outro lado, ainda tentava reagir, mas a cada tentativa sua voz perdia força. O documento falava por si, e não havia como negar o peso daquelas linhas registradas em cartório. Era a primeira vez que eles não tinham poder sobre mim. De repente, a campainha tocou. O som agudo cortou o ar pesado da sala. Meu estômago se revirou, e eu já sabia quem estava do outro lado. Quando abri a porta, Marcos estava ali, nervoso, a jaqueta molhada da chuva, os olhos inquietos como um animal encurralado. E aí? Resolveram? Perguntou, passando por mim sem pedir licença. Pegou o envelope das mãos da minha mãe e leu por cima, mas bastou alguns segundos para que a expressão de arrogância se transformasse em fúria. Você acha que pode me deixar na rua? Você acha que é melhor que a gente só porque tem um teto? Isso não vai ficar assim. Eu o encarei, firme, sentindo uma estranha serenidade nascer dentro de mim. Não é questão de ser melhor, Marcos. É questão de responsabilidade. Eu não vou pagar pelos seus erros. Não mais. E se você acha que pode me ameaçar, saiba que está enganado. Eu passei anos sendo invisível, mas agora não vou mais abaixar a cabeça. A raiva dele explodiu em gritos, mas eu já não escutava com o mesmo peso de antes. Meus pais tentavam acalmá-lo,
e enquanto a cena se desenrolava diante de mim, tive a clara percepção de que aquele momento era a verdadeira virada da minha vida. O apartamento em que eu estava de pé não era apenas um lar, era o símbolo da minha resistência, da minha coragem em enfrentar anos de injustiças. Fechei os olhos por um instante e respirei fundo. Quando os abri novamente, percebi que, pela primeira vez, não era eu quem tremia. Eram eles. O caos que se instalou dentro da minha sala foi como um espelho quebrado, refletindo cada fissura que minha família sempre tentou esconder atrás de discursos sobre união e amor incondicional. Marcos andava de um lado para o outro, feito um animal enjaulado, gesticulando com fúria. Você é ingrata, Gisele. Sempre foi. Tudo que você tem é porque nós deixamos. Sem a família, você não seria nada. Minha mãe o acompanhava, o rosto contraído em raiva, repetindo frases que já não tinham o mesmo peso de antes. Ouça o que seu irmão está dizendo. Ele sempre se sacrificou por nós. Você deve a ele, você deve a todos nós. Foi nesse instante que algo dentro de mim simplesmente se quebrou, mas não em dor, em libertação. Pela primeira vez, olhei nos olhos deles sem medo. Eu devo? Eu passei a vida inteira pagando dívidas que não eram minhas. Paguei com meus sonhos, com minhas noites sem dormir, com cada centavo que ralei para juntar. E agora vocês querem mais? Querem arrancar de mim o único lugar que construí sozinha? Não, isso acabou. Meu pai, que até então se mantinha em silêncio, deu um passo à frente. Ele tentou falar, mas a voz saiu embargada. Filha, nós só queremos o bem da família. Se seu irmão cair, caímos todos juntos. Eu o encarei, e o peso da decepção quase me sufocou. Não, pai. Quem caiu fui eu, lá atrás, quando vocês roubaram meu futuro para sustentar os erros dele. Vocês escolheram a queda e me deixaram sozinha para me levantar. Agora não me peçam para pular de novo no buraco que vocês cavaram. A expressão dele mudou. Pela primeira vez, vi vergonha nos olhos do homem que sempre se escondia atrás do silêncio. Minha mãe, ao contrário, endureceu ainda mais. Você fala como se fosse uma santa. Mas não passa de uma egoísta. Nós demos a vida por você, e é assim que nos agradece? O veneno nas palavras dela já não me feria. Respondi com calma, quase num sussurro: vocês nunca deram a vida por mim. Vocês deram a vida para proteger Marcos de si mesmo. Eu cresci invisível, sem apoio, sem aplausos. Aprendi que amor, aqui dentro, tinha dono. E eu nunca fui esse dono. Marcos explodiu, batendo com força na mesa, o som ecoando pelo apartamento. Você vai se arrepender, Gisele. Não pode simplesmente virar as costas para a família. Eu vou dar a volta por cima, e você vai implorar para estar ao meu lado. Olhei para ele e percebi o quanto havia se tornado refém das próprias ilusões. Você já está sozinho, Marcos. E não porque eu te deixei, mas porque escolheu viver de mentiras. A sua queda não é culpa minha, é resultado das suas escolhas. O silêncio que seguiu foi pesado, quase sufocante. Minha mãe parecia querer responder, mas a força havia sumido de sua voz. Meu pai abaixou os ombros, derrotado. E eu senti algo que jamais havia experimentado: poder. Não o tipo de poder que humilha, mas o poder que nasce quando finalmente se escolhe a si mesmo. Pela primeira vez eu não era a filha invisível. Eu era a mulher que os fazia encarar suas próprias máscaras. Enquanto eles permaneciam imóveis, afogados na própria impotência, eu me aproximei da porta. Está na hora de vocês irem, declarei. Minha mãe tentou protestar, mas minha voz firme a cortou. Eu disse que acabou. Não vou vender meu apartamento, não vou entregar minha vida, e não vou mais me calar. Se quiserem continuar fingindo que Marcos é um orgulho, façam isso longe daqui. Esta casa não é o palco das suas mentiras. Ao abrir a porta e vê-los saírem, encharcados novamente pela chuva da noite, senti como se cada gota que caía lá fora fosse um sinal de purificação. Eles desceram as escadas sem olhar para trás, e Marcos ainda murmurava ameaças, mas já não me atingia. Fechei a porta devagar,
e a tranca ecoou pelo apartamento como uma sentença definitiva. Ali, as máscaras haviam caído, e a verdade finalmente reinava. Quando a porta se fechou atrás deles, um silêncio profundo tomou conta do meu apartamento. Não era o mesmo silêncio frio e indiferente que eu havia conhecido a vida inteira, já era outro, cheio de significado. Apoiei a testa contra a madeira, respirando fundo, como se precisasse confirmar que aquela barreira estava, de fato, erguida entre mim e tudo o que sempre me sufocou. Pela primeira vez, o som da chuva lá fora não me trouxe melancolia. Cada gota que batia na janela parecia ecoar um alívio que eu jamais havia sentido. Eu estava livre. Caminhei até a sala devagar, quase em transe. O envelope ainda estava sobre a mesa, aberto, com a escritura exposta como uma bandeira de vitória. Toquei o papel com as pontas dos dedos, e uma lembrança me invadiu. Às madrugadas acordada, corrigindo exercícios para meus alunos de reforço, os turnos intermináveis na padaria, já as horas de estudo roubadas do meu sono. Cada sacrifício, cada lágrima, cada noite solitária havia me trazido até ali. Aquele documento não era só uma prova legal de posse, era a materialização da minha luta. Era a voz que me faltou durante anos dizendo, enfim, que eu tinha vencido. Sentei no sofá e deixei que as lágrimas corressem, mas não eram de dor. Eram de uma leveza estranha, como se eu estivesse devolvendo ao corpo todos os pesos que carreguei até agora. Passei a mão pelos olhos e ri sozinha, um riso tímido, ainda meio descrente. Acabou, sussurrei, testando o som da palavra. Acabou. E quanto mais eu repetia, mais real se tornava. Levantei e fui até a janela. A cidade brilhava embaixo da tempestade, cada luz refletida nas poças da rua parecia me lembrar que havia um mundo inteiro lá fora esperando por mim. Pela primeira vez, não senti inveja dos outros, nem medo de ficar para trás. Senti que eu também podia ser parte de tudo aquilo, que não estava mais acorrentada a uma família que me negava valor. O ar que entrava pela fresta da janela parecia diferente, mais leve, mais limpo. Naquela noite, fiz algo que nunca havia me permitido. Peguei meu caderno de anotações antigas, aquele onde eu costumava escrever sonhos guardados, e abri na primeira página. Lá estava escrito, com a letra trêmula de adolescente: quero conquistar meu próprio espaço, onde ninguém possa me apagar. Toquei as palavras como se fossem um presságio, e percebi que esse espaço já era real. Não era só o apartamento, não era só o diploma na parede. Era eu. Eu havia me conquistado. Deitei na cama mais tarde, o som da chuva ainda embalando a noite, e senti um conforto que nunca havia sentido dentro da casa dos meus pais. A solidão não doía mais. Pelo contrário, me abraçava como um cobertor quente. Fechei os olhos e pensei, se um dia eu duvidei do meu valor, agora estava provado. Eu não precisava mais mendigar amor, nem provar nada a ninguém. A libertação tinha chegado, e era minha. E antes de adormecer, com um sorriso cansado nos lábios, prometi a mim mesma: nunca mais deixarei que tentem roubar de mim o que conquistei. Nunca mais serei invisível. Meses se passaram desde aquela noite em que as máscaras caíram, e eu ainda me pego revivendo a sensação da porta se fechando atrás deles. A diferença é que, agora, não há mais dor ou rancor. Há apenas clareza. O tempo trouxe respostas que, por muito tempo, eu temi nunca encontrar. E com essas respostas vieram também as consequências, inevitáveis, que cada um de nós teve que enfrentar. Marcos foi o primeiro a colher o que semeou. Sem dinheiro, sem amigos dispostos a sustentar seus excessos, ele mergulhou no fundo do poço. As dívidas cresceram, os credores deixaram de ser apenas vozes ao telefone e começaram a bater em sua porta. Soube, através de conhecidos, que ele perdeu o carro, os aparelhos eletrônicos que tanto exibia, e até mesmo alguns dos falsos amigos que viviam à sua sombra desapareceram. Tentou montar mais um negócio milagroso, mas fracassou em semanas. Hoje, sobrevive de bicos e favores, ainda preso na ilusão de que merece mais do que o mundo lhe dá. No fundo, porém, sei que ele começa a perceber: não é azar, nem falta de apoio, é o peso de suas escolhas. Meus pais, por sua vez, finalmente tiveram de encarar a verdade que negaram por anos.
A idolatria por Marcos se transformou em vergonha silenciosa. Minha mãe, que antes erguia a voz com tanta convicção, agora evita falar sobre ele em público. Ela vive em um estado de amargura constante, ressentida não só comigo, mas com a própria vida, como se o mundo tivesse falhado em reconhecer o filho prodígio que ela sempre protegeu. Meu pai, diferente dela, deixou que a derrota o consumisse. Vi notícias de que vendeu parte da antiga casa de meus avós para tentar cobrir as dívidas de Marcos, mas nem isso foi suficiente. Ele envelheceu rápido nos últimos meses, como se o peso de uma vida inteira de silêncio finalmente tivesse se tornado insuportável. Quanto a mim, foi como se um portal tivesse se aberto. Com a tempestade atrás de mim, pude finalmente enxergar o céu limpo. No trabalho, meu esforço foi reconhecido, uma promoção me colocou à frente de uma equipe pequena, e, pela primeira vez, ouvi de alguém em posição de liderança palavras que meus pais nunca foram capazes de dizer. Você é brilhante, Gisele. O que você construiu aqui é fruto do seu talento. Guardei essa frase dentro de mim como um tesouro. Minha vida pessoal também começou a florescer. Fiz novos amigos, gente que me conheceu sem o peso das comparações, pessoas que me enxergam pelo que sou e não pelo que faltava. Com eles, redescobri o riso leve, sem culpa. Até os sonhos que eu guardava em páginas rabiscadas voltaram a ganhar forma. Voltei a escrever, voltei a planejar viagens e até me permiti pensar em construir algo maior para o futuro, mas desta vez, apenas com quem realmente merece estar ao meu lado. Não vou mentir, ainda há dias em que me pergunto o que teria sido da minha vida se meus pais tivessem feito escolhas diferentes. Mas logo me lembro de que talvez eu não fosse a mesma se não tivesse aprendido a lutar sozinha. A dor me moldou, e a força que conquistei é minha, e de mais ninguém. Na última vez em que encontrei meus pais por acaso, em uma visita rápida à vizinhança antiga, minha mãe tentou falar comigo. Havia algo diferente em seu olhar, não mais arrogância, mas um misto de orgulho não admitido e arrependimento contido. Ela disse apenas: "Você conseguiu muito, mais do que imaginávamos." Eu respondi com um sorriso curto, sem rancor, mas também sem me submeter. "Eu consegui porque aprendi a não esperar mais nada de vocês." Ela baixou os olhos, e naquele instante percebi que a verdadeira punição deles não viria de mim, mas do próprio peso das escolhas que fizeram. De volta ao meu apartamento, sentei à janela e contemplei a cidade iluminada. Cada luz refletida me lembrava de uma versão minha que não desistiu, que resistiu ao apagamento e ao abandono. Eu não era mais a filha invisível. Eu não era mais a vítima de uma família disfuncional. Eu era dona da minha vida, dona da minha história, e de um futuro que ninguém jamais poderia roubar. Fechei os olhos, respirei fundo e sorri. O passado ficou onde devia, atrás de mim. O presente era meu. E o futuro, o futuro, esse finalmente também era. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!